Voltamos, uma breve interrupção, perdoe-nos, sejam bem-vindos, bom dia. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos sustente. É uma alegria estarmos aqui. Bom dia, Jane Cirne, Maria Divina Francisca Winder. Bom dia. Maria Carniel. Bom dia. Georgina Anchieta Valente, Maria Elisa Santos Rosa, Inês Bittencourt, Jacques Daniel, bom dia. Maria Aparecida do Carmo, Claudete Terra, Rosa Mari, Leoni Goulart Campos, Kátia Silveira, bom dia. Adilair, Rosa Maria, bom dia, Sara Ávila, são 9 horas, vamos à nossa leitura preparatória do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo é o 47. A grande pergunta. Emmanuel vai discorrer sobre essa passagem registrada em Lucas, capítulo 6, 46, onde Jesus faz uma pergunta. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvir as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando. Acreditam, voltando à nossa leitura e depois de voltarmos à nossa conexão, acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põe-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhe as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhe pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Vamos à nossa oração. Nesta grande oportunidade que Deus nos confere, desta reunião, onde buscamos estreitar as nossas relações, os nossos sentimentos e unir os nossos pensamentos em nome do Cristo, buscamos o seu amparo e a sua atenção através da presença de espíritos benfeitores junto a nós, trazendo-nos a contribuição valiosa do mundo espiritual superior, para que, recolhendo de nós algumas poucas vibrações que sejam,
em favor dos necessitados, possamos atender às recomendações do Cristo, a fim de que possamos, neste amor uns pelos outros, também nos preocuparmos com as consequências de nossos atos ou a falta deles. Busco-te, Jesus, todos os dias, também para te reverenciar como mestre, como irmão maior, o de maior experiência, o modelo e guia que Deus nos deu para que o seguíssemos em todos os momentos de nossas existências, quer nos momentos felizes, quer nos momentos menos felizes. Te agradeço porque tu jamais nos abandonou e, pelo contrário, não podemos dizer o mesmo. Nem sempre estamos contigo, mas tu estás conosco sempre. Agradeço-te, mestre amigo, neste momento em que aqui estamos pedindo-te a interferência divina em favor de nossos irmãos que estão passando pelos dissabores das enfermidades. Enfermidades que se exteriorizam no corpo, mas que têm a sua vertente claramente identificada no espírito imortal. Venho te pedir por essas criaturas, a fim de que, padecendo as dores do corpo e podendo assim refletir, saibam trazer a si mesmo a tua palavra e executar nela mesma as suas considerações, aquilo que ela possa colocar em prática para a sua melhoria moral e espiritual principalmente. Ó, mestre amigo, essas dores são acerbas para muitas dessas criaturas que, para silenciar o seu sofrimento, estão sob remédios fortíssimos para aplacar-lhes as dores. Sofrem, sem sombra de dúvidas, e nós outros que apreciamos esses quadros também sofremos, porque ali se apresenta a fragilidade do homem perante a grandiosidade de Deus. E precisamos curvar-nos a esses impositivos divinos de forma categórica, entendendo que nós somos cada vez mais dirigidos por mãos invisíveis, que tocam os nossos corações, apalpam as nossas almas e consultam-nos a consciência, aclarando-nos os pontos escuros que precisamos iluminar através da nossa evolução espiritual. Ó, mestre amigo, alguns voltam ao plano espiritual, ainda eivados de dores e sofrimentos. Venho te pedir por essas criaturas, a fim de que esses momentos de retorno possam ser mais suaves e que eles possam, assim que possível, se libertar desses ecos das dores físicas, mas também das dores morais, e encontrando os seus amores, aqueles que lhes são afetos no plano espiritual, possam ali se regozijarem pela volta, pelo reencontro, felicitarem-se pelas vitórias alcançadas, pelos obstáculos superados, e que eles possam levar de nós as melhores recomendações através das nossas boas lembranças dos bons momentos vividos. Outros voltam com o dever cumprido e a sua consciência retamente alinhada com a consciência divina. Portanto, voltam felizes, porque alcançaram os seus objetivos, trabalharam em prol de si e em prol do seu próximo, amando indistintamente as criaturas. A todos eles, recomendamos a ti, mestre, e a esses benfeitores a assistência amorosa nessa recepção. Outros tantos que aqui estamos ainda desejando a morte do corpo físico estão intentando contra esse mesmo corpo físico, tentando tirar a sua própria vida através do suicídio. Perdoe-os, assista-os nesta hora, a fim de que eles não venham a consumar o fato, a fim de que possam pelo menos adiar um pouco mais, para que então, saindo desta ideia fixa em tirar a vida para aliviar as suas dores, possam conscientemente entender que, morto o corpo, o espírito sobrevive e leva consigo todas as suas aflições, todos os seus sofrimentos.
Portanto, é um gesto altamente inútil e que só lhes acarretará ainda mais dores, aflições e sofrimentos. Perdoe àqueles que já cometeram, Mestre. Acolha-os aqui em nossas vibrações, para que, ao envolvê-los nestas preces, eles possam sentir-se um pouco mais aliviados, acolhidos, e possam, sobretudo, compreender que não é extinguindo o corpo que as dores se aniquilam também, pelo contrário. É vivendo nesse corpo e superando as dificuldades, sejam elas quais forem, buscando a solidariedade humana, o socorro, o auxílio do próximo para aliviar a sua caminhada. Todos nós dependemos uns dos outros, todos nós precisamos uns dos outros e só não o fazemos muitas vezes porque somos orgulhosos em demasia. Perdoe a todos nós que ainda não sabemos nos conduzir nesta vida, Mestre. Ainda somos criaturas extremamente orgulhosas, egoístas. Pensamos muito mais em nós e muito menos no nosso próximo. Venho a Ti te pedir misericórdia e compaixão para cada um de nós, e que nesses momentos de oração que realizamos, possamos diminuir em nós essas insidiosas e perniciosas atitudes do orgulho e do egoísmo. Venho te pedir bênção pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, por aqueles a quem nos solicitaram orações e cujo número em se tornando grandes, não podemos aqui ler os seus nomes um a um, mas os temos anotados nos nossos apontamentos e que consultamos eles todas as manhãs, a fim de que possamos, num pensamento anterior, envolvê-los nessas preces que agora aqui estamos proferindo. E tantos outros que vêm à nossa memória nesse instante e que sabemos passam por dolorosas dificuldades. Venho te pedir que interceda junto ao Pai em favor dessas criaturas. Elas estão padecendo suas dores, necessitam do auxílio, estejam aqui no plano físico ou no plano espiritual, porque todos nós vivemos nessas duas dimensões, momentos aqui e momentos ali. Portanto, estamos sob esse mesmo teto, dentro desse mesmo campo que chamamos o campo espiritual. Guiado, orientado, mantido por Jesus e alimentado muitas vezes inadvertidamente por nós outros, os que ainda rolamos no pó da terra, isto é, todos nós que ainda não realizamos as transformações morais que nos dignifiquem um pouco mais. Venho te pedir misericórdia para esta humanidade em que estamos inseridos hoje e que dá mostra de um aturdimento, de uma situação incômoda em que nos desacomodamos todos nós porque deixamos brotar de nossa intimidade aquilo de mais perverso que há no homem, agredindo-nos verbal, espiritual e moralmente, quando não fisicamente. Porque também eu venho te lembrar, Mestre, que dentre nós, graça a algumas criaturas nossas, alguns irmãos equivocados que optaram por fazer o mal. Eles não são maus, simplesmente fizeram esta opção e, portanto, carecem de nossas orações a fim de que possam, numa serenidade, num momento de tranquilidade, num momento de reflexão, repensarem os seus atos e voltarem ao caminho reto do dever cumprido e do exercício do bem. Quero te pedir pelas vítimas dessas criaturas, porque muitas vezes elas também se tornam aquelas que vão somar energias negativas no campo espiritual, porque desejam e alimentam a vingança, o ódio, a dissensão, lançando impropérios contra aqueles que lhes agrediu. Temos que compreender as suas dores, o seu sofrimento, naturalmente,
mas confiar sobremaneira na justiça de Deus, porque a nossa, a humana, ainda é bastante falha. Porque também lembro aqui, mestre, que há muitos entre nós que clamam por justiça, porque sentem-se injustiçados perante o aplicar das leis do homem. Nossos corações se tornam amargurados, feridos, porque sentimos também estes eventos de injustiças cometidos por nós mesmos. Perdoe-nos. Perdoe aqueles a quem inadvertidamente tenhamos ofendido. Perdoe, mestre amigo, a nós outros que, de uma certa forma, na nossa dificuldade em nos relacionar com os outros, porque ainda a ignorância permanece em nós, tenhamos trazido algum dissabor a quem quer que seja. Perdoe se não damos atenção a este ou aquele, dado que estamos afadigados aqui e ali com coisas menos nobres, porque assim as elegemos quando deveríamos ter eleito as coisas divinas. Amigo Jesus, a nossa família periclita, temos ela sob constante ataque das sombras, que tentam aniquilar esse instituto divino, tentam minar as forças, realizar as dissensões entre as criaturas. E aí podemos imaginar o quanto no recesso desses lares a violência se faz presente, muitas vezes contra as criaturas mais indefesas, as crianças principalmente, que sofrem ali todo tipo de assédio, de violência física ou psicológica. Venho te pedir por essas famílias, mas também por todas as outras, porque nós outros vivemos nesse ataque constante, diuturno, fazendo com que nós outros esqueçamos que somos perante Deus responsáveis por aqueles que Deus colocou em nossas mãos como filhos e que precisamos dar conta disto. Assim, mestre, também quero te agradecer pelos nossos antepassados, que também experimentaram muitas dores, muitas dificuldades, talvez muito maiores do que as nossas. Talvez não tenham nos atendido conforme os nossos anseios, mas eles deram o melhor que puderam para nós. Amaram-nos, ensinaram-nos, educaram-nos, deram-nos alguns lustros de moralidade, apresentaram-nos algumas relações de educação para com os outros. Venho te dizer que nós precisamos retomar a educação familiar, realizando os nossos encontros familiares contigo, pelo menos uma vez por semana, mestre, para que tu te demore em nossos lares, para que ali permaneça o ar sublime da tua presença e a ação saneadora de tuas vibrações. Quero te pedir por estas criaturas que vivem perambulando pelas ruas, dementadas, outras tantas na depressão, buscam aprofundarem-se, portanto, nestas sombrias instâncias da sua mente, aniquilando-lhes as forças à vontade. Venho te rogar por todos os nossos irmãos que sofrem, que padecem dores, porque nós, outros, te agradecemos também quando uma dor que nos assalta diminui de intensidade ou desaparece. O alívio é soberbo. Muito obrigado, mestre. Obrigado por teres nos acolhido e por teres atendido às nossas súplicas. Cada um, onde quer que estejamos, somos um foco irradiador de tuas luzes e possamos, portanto, elevar o nosso pensamento a Deus em gratidão
louvando o dia com boas ações que quer façamos aos próximos ou aos longínquos, estaremos inseridos neste fanal de melhoria da humanidade. Abençoe-nos, portanto. Assim seja. Vamos ao nosso livro Vida Feliz para a reflexão final. O capítulo 49 do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, e a psicografia de Valdo Franco. Muita gente se compraz na transmissão de comentários infelizes, veiculando ideias e opiniões malsãs, tornando-se estafeta da insensatez. Permanece discreto diante dos maledicentes e injuriosos que detestam as resistências, trazendo-te mensagens infames, a fim de levarem a outrem distorcidas as tuas palavras. O silêncio, em tais circunstâncias, é como o algodão que abafa e amortece o ruído do mal em desenvolvimento. Não são teus amigos aqueles que te trazem o lixo das notícias maldosas. Quero desejar-vos uma excelente e abençoada sexta-feira, convidando-vos para estarmos presentes novamente amanhã em mais um momento de oração às 9 horas em ponto. Que esse dia seja devotado à causa cristã.